Você já ouviu falar em autoridade com alteridade? Sabe o que significa alteridade? Nós falamos em autoridade todas as vezes que uma pessoa tem um poder instituído pelo Estado. Exemplo, um magistrado. E alteridade é um sentimento onde aquela pessoa coloca-se no lugar de outra, a fim de respeitar os valores e os princípios que a outra pessoa sente e pensa. Então, a alteridade é um exercício a ser feito pelo magistrado, pelo agente público que ocupa um lugar de poder e de decisão da vida de pessoas. Sempre que o magistrado estiver no exercício da judicância, ele deve buscar ter alteridade. Por quê? Será o momento em que ele vai entender que cada ser humano que está ali é uma pessoa, tem queixas, tem as suas próprias regras de funcionamento, tem os seus valores pessoais, carrega consigo uma história, e é essa busca por essa história, tentativa de entender essa história que o magistrado deverá fazer na decisão de qualquer processo, a fim de que ele possa exercer uma justiça humanizada, voltada para cada ser humano, voltada para a efetivação e garantia dos direitos humanos. Eu vou citar um exemplo de um magistrado que publicamente contou isso em uma palestra. Ele era juiz de vara de Jequitim, Juizado Especial Criminal, e ele contou que a caminho do fórum parou o carro no sinal e foi furtado no seu relógio de pulso. Minutos depois, ele estava sentado na sua cadeira de juiz, abrindo uma audiência, e a audiência primeira da tarde foi uma pessoa sendo julgada por furto. Ele disse, e ele confessou ali publicamente, que ele sentiu muita raiva daquele jurisdicionado, daquele réu, porque ele tinha acabado de ser roubado, e ele tinha acabado de ser furtado, e ele tinha chegado no fórum bastante irritado, e estava com muita raiva, e a necessidade que ele tinha naquele momento era de vingança, era de que algo de muito ruim acontecesse com quem furtou o relógio dele. Ele ficou bastante revoltado. Porém, feito um exercício de alteridade, feito por ele durante alguns segundos, no exercício de perceber que naquele lugar, enquanto Estado juiz, ele não deveria utilizar-se dos seus próprios sentimentos para decidir. Ele acabou julgando aquele réu de forma imparcial e de acordo com o que a lei previa, nada mais, nada menos do que a lei previa. Esse exercício, pessoal, de alteridade é um exercício que todos nós, do sistema de justiça, precisamos fazer. Todos nós, advogados, psicólogos, assistentes sociais, num lugar de suposto saber, precisamos fazer. Porque nós escutamos as pessoas e cada pessoa que vai ao sistema de justiça tem a sua parcela de direitos, tem as suas razões para ter praticado atos ou deixado de praticar alguns atos e tem a sua indignação por sentir-se violado em algum momento nos seus direitos. Então, nós temos que buscar entender aquilo que está por detrás, aquilo que é algo do humano, que está para além do processo judicial, para que, então, a justiça seja feita com ética, para que a justiça seja feita com respeito ao cidadão e à cidadania. Então, essa tentativa de ter alteridade é uma forma de garantir a efetivação dos direitos humanos. Todos nós, humanos, temos direitos previstos na Constituição e previstos em leis infraconstitucionais. E esses direitos devem ser resguardados por nós, pela sociedade e pelo Estado juiz. Nós temos que pensar que todos nós temos a nossa forma de ver o mundo e a vida, e cada parte do processo tem a sua esfera de direitos e se sente violada na sua esfera de direitos. Dificilmente um processo judicial vai atender a todas as pessoas envolvidas. Pesquisas indicam que, ao final de um processo judicial, a grande maioria das pessoas saem se sentindo injustiçadas no sistema de justiça. E isso se dá porque nós temos uma subjetividade. Nós adjetivamos a lei, nós adjetivamos as decisões, nós adjetivamos o poder judiciário e nós sentimos que nós temos na nossa intimidade, nós sentimos os nossos direitos e a justiça, muitas vezes, o poder judiciário, melhor dizendo, não dá conta de garantir todos esses direitos. Existe uma busca por garantir esses direitos, mas essa busca e essa justiça, ela é um ideal a ser perseguido. E por isso nós temos, então, tanto que praticar empatia, alteridade, humanidade, ética,
buscar todos esses sentimentos, esses valores na aplicação da lei e no exercício das nossas funções. O advogado é um filtro, o advogado é um grande filtro, e por isso é tão importante o exercício da advocacia ética, de modo que todas essas pessoas envolvidas no processo judicial, que nós chamamos de operadores, estejam imbuídos do mesmo espírito, que é promover a cidadania, promover a pacificação social, promover que cada pessoa tenha garantida a sua parcela de direitos, né? E aí, independente do lugar que o advogado esteja ocupando. Espero que tenham gostado do nosso vídeo e que a gente possa principalmente perceber a importância de cada um de nós dentro desse sistema, onde as palavras alteridade, empatia, cidadania, justiça social, garantia de direitos humanos, tudo isso possa ser um valor a ser perseguido por todos nós profissionais do sistema de justiça.